Olá, amigo que se liga na programação da Web TV Cidade de Janaúba. Seja bem-vindo a mais um programa Cidade Debate. Esse programa que sempre recebe alguém de relevância para falar sobre algum assunto muito importante. E hoje nós recebemos Gorete Valadares, ela que é administradora de empresas e especialista em gestão de negócios. Vai nos falar um pouquinho sobre ela, sua trajetória. Olá, Gorete, tudo bem? Boa noite, Jonas, tudo bom? Saiba que é um prazer para mim poder estar aqui e poder contribuir de alguma forma com um programa que eu já, isso aqui é de grande relevância, importante demais para a nossa região, para o nosso município, fomentar sobre as questões local, regional e municipal. Então, é sempre muito um prazer para mim poder estar aqui e contribuir com as situações do cotidiano do nosso município. Muito bem, já que você citou aí a região, uma curiosidade, acho que eu nunca te perguntei isso. Você é de Janaúba? De onde você é? Sim, eu sou de Janaúba. Janaúbense, Gorotubana? Sim, eu nasci em Montes Claros, sempre morei aqui em Janaúba. Eu viajo o Brasil inteiro, mas sempre voltando para Janaúba. O pé já rachou? Isso, eu não tenho vontade de sair de Janaúba. Nós moramos uma época no Pará, no norte do Brasil, mas sempre querendo voltar, porque eu imagino o seguinte: qualidade de vida, poucas vezes eu vi um lugar com tanta qualidade de vida como Janaúba. Eu não tenho nem interesse de mudar daqui. Eu saio, viajo, Brasil afora, trabalho, mas estou sempre de volta, porque é aqui o meu habitat, é aqui que eu gosto de estar. E o seu start nessa área de administração, de gestão, de treinamentos, começou aqui também? Sim. Há muito tempo, né? Na verdade, eu venho aí de uns 20 anos, sempre envolvida. Eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas. Tem gente que tem mais perfil para trabalhar com exatas, outros mais com humanas. Eu, particularmente, dentro da administração, preferi mais trabalhar com pessoas. Eu sempre imaginei que performar pessoas, qualificar pessoas, treinar pessoas, colocá-las prontas para o mercado, prepará-las para esse mercado, é algo que me dava muito prazer, é algo que me realizava. E de lá para cá eu venho me preparando, aprendendo, desaprendendo, reaprendendo novamente, mas é sempre muito interessante entender. É possível fazer um trabalho com qualidade quando você gosta do que faz. Então, quando você tem paixão pelo que faz, fica tão natural que geralmente gera bons resultados. Então você sempre soube que queria fazer isso? Sempre. É uma escolha, assim, a minha vida inteira eu gostei de lidar com pessoas, com público, com gente, com conhecimento. E por isso eu venho me preparando a vida inteira. Eu acho que aprendizado é algo para o resto da vida. Assim, a gente morre aprendendo. Bobo que acha que já sabe tudo. A gente tem uma dinâmica de estar sempre investindo, sempre aprendendo. E é importante entender isso. A gente aprende, desaprende e reaprende. Porque a vida é uma dinâmica, a gente tem que acompanhar essa dinâmica. Então, se eu me preparei há 10 anos atrás e a partir daí eu não evoluí, eu fico com conhecimento defasado. É preciso a cada ano estar um pouco à frente. Então, a cada ano eu tenho que estar um pouco à frente, né, do nível de conhecimento, porque eu não posso preparar pessoas com conhecimento limitado. Então, é muito interessante e importante esse envolvimento e a abrangência. Não é só num assunto especificamente, é preciso que eu tenha abertura e tenha trânsito em variados assuntos, porque eu trabalho com pessoas. Então, quando você trabalha com pessoas, é preciso que você tenha dinâmica e trânsito para poder variar em diversos assuntos. E há quanto tempo você trabalha com pessoas, você apresenta suas palestras, seus treinamentos? Olha, eu acho que já está indo aí por uns 20 anos, sabe? Parece que foi faz ontem. boda de prata, né? Exatamente, há uns 20 anos que eu venho trabalhando nesse aspecto, assim, e hoje, quando eu me deparo com pessoas que passaram por mim em algum momento, eu falo, olha, Gorete, muita coisa melhorou na minha vida a partir dos nossos encontros, a partir das suas aulas. Assim, você me abriu os olhos para muita coisa, eu me preparei de outra forma, eu me engajei mais em outras coisas. Então, esse senso de realização, de ouvir pessoas falando que de alguma forma algo mudou na vida deles, é importante demais. Vamos pegar uma questão prática, já que você falou dessas pessoas que aprenderam com você, que tiveram experiências aí nas suas aulas, nos seus treinamentos e reconhecem que isso melhorou, né, na vida delas, profissionalmente ou de forma geral. Fala, por exemplo, alguma coisa que geralmente atrapalha as pessoas que trabalham com você e que você procura mudar isso, transformar a pessoa durante esses treinamentos. Olha, você sabe, uma coisa importante entender isso, para não parecer arrogante. Normalmente eu não ensino somente.
Todas as vezes que eu ensino, eu também aprendo. Com os anos eu fui entendendo que hoje eu só sou mediadora de discussão. Eu tenho um tema e medio a discussão entre os participantes. Mas assim, eu não tenho nenhum caso específico não. Mas eu imagino o seguinte, quando a pessoa tem interesse, quando ela quer mudar, quando ela quer melhorar, ela quer aprender, ela quer evoluir, ela quer desenvolver, isso acontece. Quando a pessoa não tem esse interesse, ela pode ter títulos, ela pode ter oportunidades que ela não consegue avançar. Então, a grande questão disso tudo, o grande contraponto disso tudo, chama-se interesse. Na verdade, assim, eu tenho muitas vagas de emprego lá no meu escritório, muitas. Às vezes, eu sempre tenho uma média grande de vagas de emprego. Às vezes eu não tenho candidato, porque assim, falta o preparo desses candidatos. Então, é preciso que entenda isso. Não é que não tem vaga no mercado, o mercado tem vaga. Tem vaga, mas a vaga é para quem tem preparo para ela. Então, e aí entra uma grande questão. A pessoa precisa querer estar preparada. Às vezes me perguntam agora, de que você olha normalmente num candidato para fazer seleção para determinada empresa? Normalmente, vou até brincar aqui, normalmente o título é importante porque você fala melhor, escreve melhor, interpreta melhor, você tem conhecimento teórico. Mas o mais importante, e que eu hoje observo muito, é o brilho nos olhos e o entusiasmo. Se a pessoa tem entusiasmo, se ela quer, se ela tem interesse, as coisas acontecem. Quando ela não tem esse interesse, você pode criar todos os mecanismos, todas as situações que ela não desenvolve. Tudo perpassa de uma coisa que vem de dentro. Eu quero, eu faço as coisas acontecerem. Eu não quero, nada funciona. Ok, aí você chegou num ponto interessante. A pessoa que aprende nas suas palestras, nos seus treinamentos, quando você vê esse brilho nos olhos, você reconhece que a pessoa, de alguma forma, vai dar certo. Sim. No final das contas, a coisa vai acontecer. Mas a pessoa tem que reconhecer, até para ela procurar profissionais como você, que ela tem uma lacuna ali para preencher. Ela tem que... Porque se ela acha que está pronta, ela não vai procurar melhorar, né? Essas pessoas não duram mais nas vagas, porque, na verdade, funciona assim. As empresas hoje, elas querem contratar alguém que gere resultado para elas. Sim. Se a pessoa entra pelas questões técnicas, mas ela tem dificuldade com as questões comportamentais, automaticamente ela é dispensada. Então, é preciso prestar atenção nisso. A questão técnica é tão importante quanto a comportamental. Se eu quero permanecer, se eu quero crescer, se eu quero estar no mercado, eu preciso me preparar para esse mercado. Então, eu preciso aprender tanto as questões técnicas, quanto eu preciso olhar muitas questões comportamentais. Então, eu tenho que me preparar emocionalmente, tecnicamente, ter habilidades de relacionamento para poder manter nesse mercado. A habilidade de relacionamento. Sim. Então, vamos focar um pouquinho nisso. Meu diretor já mostrou ali a plaquinha, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar esse bloco, mas dá tempo da gente falar sobre isso. Sim. Ouvi dizer recentemente, acredito que isso seja aí, uma realidade no meio empresarial, na vida profissional, nos mais diversos setores, que muitas vezes é mais importante você saber lidar bem, ter um bom relacionamento interpessoal, do que saber necessariamente executar aquela tarefa que está ali na empresa. Porque às vezes você tem profissionais que sabem, mas não se relacionam bem com a equipe. E aí, o que você fala disso? Sim, os dois são muito importantes. Sabe que não adianta também você ser um cara boa praça, ser amigo de todo mundo, ser bacana, mas na hora de executar, técnico, você não tem o conhecimento e isso atrapalhar você. Então, as duas questões são muito importantes. Mas, se eu tenho boas pessoas, naturalmente eu transformo elas em bons profissionais. Se eu tenho pessoas difíceis de lidar, com dificuldade de relacionamento, que ela não sabe liderar, que ela não tem dificuldade de conviver com o outro, mesmo tendo habilidade técnica, ela dificilmente ela consegue manter nesse cargo, porque ela dificulta todo um processo. Então eu preciso, e é muito importante entender isso, que as habilidades técnicas, elas geram resultado, mas eu preciso também aprender a conviver com as pessoas para que no todo, todo mundo saia ganhando com isso. A empresa, os clientes e a própria equipe de trabalho. E a pessoa, quando ela tem um entusiasmo, ela pode não saber necessariamente desenvolver bem ou pode não saber nada daquela tarefa, mas ela vai perseguir, ela vai querer aprender e vai ter entusiasmo para aprender. Muitas vezes eu apostei em pessoas que elas quiseram muito. Elas falam, eu preciso de uma oportunidade, se você me der, eu consigo avançar. Então, você pode apostar nessa pessoa, porque ela já mostrou ali que ela tem interesse. Então, esse é o grande diferencial. Eu preciso de pessoas que querem muito, que têm muito interesse, que têm muita vontade, que a gente coloque ela no nível que a empresa precisa. É claro que tem certas tarefas, né, certos conhecimentos técnicos, o saber fazer e o saber como fazer, nem tudo a pessoa vai aprender rápido. Sim. Né? Tem que ter essa consciência também. Porque tem coisas aí, existem
os cursos, né, do mercado de trabalho, senão não precisaria deles, né? Eu vou falar uma coisa que, como acho que todo mundo já escutou sobre isso, mas tem 3 coisas muito importantes em qualquer profissional. Primeiro, é o conhecimento. É importante demais o conhecimento. Só isso resolve? Não. Tem uma segunda coisa muito importante, que são as habilidades. De pegar o que sabe, aplicar o que sabe. Segunda coisa muito importante, que são as habilidades. E a terceira coisa, para mim, mais importante ainda, que é a atitude de querer fazer. A atitude de querer fazer, você puxa as outras coisas, você busca o conhecimento e desenvolve a habilidade, mas você tem que querer. Excelente. Você já reparou que esse programa hoje vai render. Chegamos aqui ao final do primeiro bloco, daqui a pouquinho a Gorete vai continuar falando um pouco mais sobre as suas experiências, vai trazer aqui alguns exemplos para nós, então não saia daí, já voltamos. Tenha tudo o que você precisa em um só lugar. Faça suas compras no Gulosão Supermercado. Aqui você encontra qualidade e economia todo dia. Confira nossa padaria com muitas delícias e pães quentinhos a toda hora. Aproveite também o nosso açougue. E o Hortifruti, tudo com várias opções. Dividimos sua compra em até 3 vezes no cartão de crédito. Venha para o Gulosão Supermercado, Avenida Manuel Ataíde, 255. Telefone 38 3821 1955. Aqui na Zema você encontra as melhores ofertas em refrigeradores, TV, fogões e os melhores móveis de toda a região. Trabalhamos com as melhores marcas e temos as melhores condições de pagamento. Dividimos em até 24 vezes no carnê e também em taxas super reduzidas. Com descontos incríveis e você não pode ficar de fora. Venha até a nossa loja e aproveite nossas condições especiais e nossos produtos com as melhores qualidades. Venha fazer parte da história da Zema em Janaúba. Estamos te esperando aqui. Avenida do Comércio, 214, Centro de Janaúba. Com 12 anos no mercado brasileiro, chega a Montes Claros a empresa Acmos, líder em produtos naturais de altíssima qualidade, proporcionando mais saúde, energia e bem-estar. Estamos prontos para qualificarmos nossos colaboradores com base nos bons resultados dos produtos Acmos. Aqui, em um só espaço, você encontra saúde, elegância, motivação e oportunidade para uma renda extra ao consumir e revender mais saúde. Não perca esta oportunidade. Acmos, cuidando de você por inteiro. Faça-nos uma visita na Rua Januária 207A, centro da cidade. Prepare o seu passaporte, porque de 1 a 11 de junho, Janaúba estará na rota dos maiores shows do Brasil. Sindicato Rural e Prefeitura Municipal de Janaúba apresenta 40ª Expo Janaúba 2023. Shows com Gustavo Lima. Beijinho na boca, puxa meu cabelo, cheira minha roupa. O forró do Calcinha Preta. Ana Castela e Gustavo Mioto. A Patricinha virou boiadeira. Mari Fernandes. A nossa comunicação falhou. Eu falava toma e tu escutava amor. Jorge e Mateus. Eu não chamo mais meu amor de meu, porque ele é todo seu, é todo seu. Natan. E tem cavalo essa noite. Ui, ai. Tem cabalo essa noite. Claudelite. Me bebe e joga tudo pro ar. Wesley Safadão. Hoje a coisa fica séria. Vai ser tchucu-tchucu nela. E Guilherme Santiago. Sob a luz do
seu olhar. Vendas de passaportes em até 10 vezes no cartão, no Sindicato Rural ou pelo site expojanaúba.com.br. Essa Expo Janaúba eu não perco por nada. 40ª Expo Janaúba 2023. A força do agronegócio brasileiro. Realização Sindicato Rural e Prefeitura Municipal de Janaúba. A Rara Semijoias está em Janaúba há mais de 2 anos, trazendo peças produzidas no mais alto nível de qualidade. Nossas semijoias possuem até 10 anos de garantia e cada uma passa por um processo especial, o que aumenta a durabilidade da peça. Por isso, firmamos nosso compromisso com o cliente. Além de tudo isso, nossas semijoias são a partir de R$ 19,95. Trabalhamos com pulseiras e berloques que acompanham a tendência. Trabalhamos com aliança em ouro e parcelamos em até 12 vezes sem juros. Nossa embalagem traz um luxo e requinte que você busca na hora de presentear. Estamos na Avenida do Comércio 571, bem pertinho da loja Americanas. Nossa equipe está pronta para te receber. Sabe o que a gente sente quando vê o que a Prefeitura de Porteirinha está fazendo pela educação? Orgulho. Orgulho da reforma de escolas com a Clemente Mendes de Souza, no Alto Jatobá. Orgulho da reforma do CEMEI Comecinho de Vida. Orgulho da reforma que está acontecendo também nos CEMEIs de Mulungu e Vovô Júlio, no Alto Jatobá. Orgulho de saber que grande parte dos alunos e professores da rede municipal já utilizam tablets nas suas atividades. Orgulho de saber que a Escola Municipal do Tanque foi a única no norte de Minas a ser escolhida pelo programa Brasil na Escola e vai receber um investimento de R$500 milhão. Cuidar das pessoas. É isso que a Prefeitura de Porteirinha vem fazendo. Só não vê quem não quer. Prefeitura de Porteirinha. Governo sério de verdade. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade Debate. Hoje recebendo Gorete Valadares, ela que é administradora e especialista em gestão de negócios. Gorete, no primeiro bloco falamos um pouquinho aí sobre sua experiência desde o início, você deu algumas dicas aí sobre os treinamentos, como a pessoa pode cada vez mais evoluir na sua vida profissional e na sua vida como um todo também, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre as empresas, a importância do crescimento econômico da nossa região, Janaúba, região da Serra Geral, porque você transita em vários setores, vários segmentos do mercado de trabalho com a sua atuação, com os seus treinamentos. E aí, o que você tem visto? Então, eu vou falar um pouco sobre isso. O mundo pós-pandemia. O que é interessante entender? Durante a pandemia, nós tivemos encontros quinzenais em Montes Claros. Alguns economistas, administradores, a gente estudava muito o mercado pós-pandemia, a economia pós-pandemia. Quem vai sobreviver o pós-pandemia? E aí nós chegamos a uma conclusão de que as empresas vão precisar de 3 pilares para sobreviver pós-pandemia. E isso já começa em 2023. Nós estamos saindo da pandemia, entrando numa endemia, e aí a economia... Nós não tivemos problema na economia, nós tivemos problema de saúde pública. O problema de saúde pública sendo controlado, a economia volta com tudo. Em 2023, quem irá sobreviver esse pós-pandemia? Precisa de 3 pilares. O primeiro pilar é lucro. Nenhuma empresa sobrevive sem lucro. Isso é ilusão, achar que uma empresa, você monta uma empresa e que não precisa de lucro. Isso é o primeiro pilar. Só isso resolve? Não, tem uma segunda coisa muito importante, cuidar das pessoas. Eu preciso cuidar do meu efetivo, eu preciso investir no treinamento do meu efetivo, eu preciso melhorar a atuação e a performance dos meus funcionários para que eu gere resultado. E a terceira coisa muito importante, que não se falava nessa, mas hoje é algo que não se pode negar, é a sustentabilidade dos negócios. Os negócios precisam ser sustentáveis. Então eu tenho lucro, cuidar das pessoas e sustentabilidade. Para isso, uma organização, seja ela do primeiro, segundo, terceiro setor, ela precisa de 2 questões importantes, precisa entender isso. Processos e pessoas. Para que os processos gerem resultado, eu preciso de pessoas. Para as pessoas gerarem resultado, eu preciso formá-las. O mercado talvez não ache pessoas prontas, mas eu trago para mim as pessoas boas
treino essas pessoas, melhoro a atuação dessas pessoas, eu ensino essas pessoas para que gere resultado nos meus processos. E aí surge uma coisa importantíssima, que é o líder 99. O que é o líder 99? É um profissional que é 9% focado nos processos para gerar resultado e 9% focado nas pessoas. Então é muito importante entender isso. Nós estamos vivendo um apagão de liderança? Estamos. Está faltando gente com capacidade de liderança. Mas o que é importante entender? O que se define um bom líder? Porque às vezes eu reclamo da minha equipe e esqueço de algo primordial. O problema não está na equipe, não está em quem gerencia essa equipe. Então, se eu tenho gerente, se eu tenho um líder com capacidade de gerenciamento, que entende que ele precisa performar a equipe dele para que gere resultado, normalmente essa empresa terá sucesso. Se eu não invisto em forma nenhuma em melhorar a atuação dessas pessoas, eu vou ficar tendo dificuldades financeiras, de tempo, de gestão, e todo um processo vai ficar conturbado por não entender direito essa situação. Eu preciso melhorar o todo, que vai do gerenciamento, vai da parte estratégica, da parte tática, da parte operacional. Esse processo todo, para funcionar, eu preciso ter perto de mim, e tem um ditado muito interessante, que fala assim, cerque-se de bons. Eu preciso ter boas pessoas com interesse de atuar bem e pensem em gerar resultado. Ninguém hoje em dia, nenhuma empresa, seja uma banquinha de cachorro-quente, como a maior empresa da cidade, ela tem que pensar em gerar resultado e gerar lucro. Mas eu não posso esquecer que, para isso, eu tenho que ter na retaguarda quem faça isso acontecer. Ok, nós falávamos aqui e algumas imagens foram exibidas ali, vou pedir para o meu diretor exibi-las novamente, alguns treinamentos que foram ministrados pela Gorete aí, nessas suas andanças, ali você está vendo a empresa, né? 5G, essa 5G, evolução, educação. Escola de Negócios, isso é para 2023, a gente está estruturando, porque nós vamos criar uma agência de RH, né, de recursos humanos, onde a gente vai captar essas pessoas, cadastrar essas pessoas, melhorar a mão de obra delas, e isso vai ser um efetivo, para poder oferecer para o mercado essas pessoas mais preparadas. Por que eu entendi? Nós temos, o sol durante muitos anos foi algo que incomodava. Entendeu-se que o sol virou-se uma mina de ouro. É tanto que as empresas estão vindo para cá investir em energia solar, o nosso sol virou a nossa mina de ouro aqui. O que se entende? As obras instalando aqui na região, elas não vão conseguir operar sem pessoas. Elas precisam de pessoas. Trazer gente de fora, pode até trazer um corpo técnico, talvez ela traga de fora. Mas a mão de obra operacional, ela vai ter que captar aqui. Para captar essa mão de obra operacional aqui, ela precisa selecionar essas pessoas, engajar essas pessoas, treinar essas pessoas para que essa empresa gere resultado. O processo fica muito caro quando eu coloco gente despreparada para trabalhar. Quando eu coloco gente preparada para trabalhar, naturalmente o processo diminui em questão um pouco o valor e as coisas funcionam melhor quando eu tenho gente que sabe o que está fazendo perto de mim. Então, o que se entende? Então, essa energia solar, o próximo ano, será o carro-chefe da nossa região. Então, quem investir em preparo para poder estar atuando nessas empresas, e não é só a mão de obra, não. O próprio mercado em si, restaurantes, bares, hotéis, até a senhorinha do cachorro-quente da esquina, se ela souber e tiver um cachorro-quente bem feito, ela vai faturar. Então, todo mundo ganha, afinal das contas. Mas o preparo tem que existir, o preparo tem que vir de mim. Eu preciso me preparar para esse mercado, eu preciso estar pronta para atender a demanda do mercado, e para isso é algo que eu tenho que buscar e querer melhorar. Olha, são muitos pontos que você colocou, aí eu prestei atenção em um, sobre a empresa precisar de pessoas para tocar os processos e essas pessoas precisarem de qualificação. Porque tem um problema, a pessoa, quando você fala trazer profissionais de fora, isso muitas vezes acontece e quem está aqui, Janaúba, Serra Geral, pensa, poxa vida, toda vez trazem pessoas de fora, nunca chega uma oportunidade para mim, mas essa pessoa muitas vezes não para pensar no que está faltando também para ela ter essa oportunidade. Exatamente, né? Exatamente. Às vezes o corpo técnico vê um pouco a parte mais tática, eu tenho que trazer, porque às vezes eu não encontro esse profissional nesse mercado aqui, mas naturalmente a parte mais operacional, ela é buscada nesse mercado local e é mais importante ainda. E é importante que isso aconteça, por quê? Porque se eu instalei aqui nesse município, se eu pago os impostos nesse município, o município arrecada dessa empresa que foi instalada aqui. Naturalmente, essa empresa, isso é responsabilidade social. Eu tenho que também trazer as pessoas desse município para que quando no pagamento, elas geram, né, o pagamento dessas pessoas, esse dinheiro vai para a economia e automaticamente
aquece a economia local. Então, essa preocupação o poder público tem que ter com as empresas que estão chegando para entender que quanto mais eu ofereço a mão de obra daqui, mais eu aqueço a economia local. Já que nós estamos falando de gestão de pessoas, você citou a energia solar fotovoltaica, né? Sim. Me parece, posso me enganar aqui, mas acho que, segundo as informações que eu tenho, agora não vou me lembrar também a fonte, Janaúba está aí a 3ª ou 4ª maior incidência solar do mundo. Então, como você falou aí, virou uma mina de ouro. Sim. E as mesmas questões que a gente discute para esse setor pode ser discutido também para a fruticultura irrigada, né, que é o forte da região. O Jaíba, o projeto Jaíba, é o terceiro polo produtivo de fruta do Brasil. Nós temos aqui, hoje, na Bahia, Bom Jesus da Lapa, se tornou o 4º polo, já competindo com a Jaíba. Mas o polo de fruticultura da Jaíba é o 3º polo produtivo de fruticultura do Brasil. Então, assim, tem grandes produtores ali, e é importante entender que as pessoas que estão lá, é preciso que elas também absorvem muita mão de obra. Então, é uma coisa que não vai parar. Isso... a economia aquecendo, as pessoas vão consumir mais. E se elas consumirem, eu vou plantar mais, eu vou produzir mais. É uma dinâmica que envolve todo mundo. Então, essa procura por profissionais, ela tende a aumentar em 2023. Porque as coisas têm a tendência, novo governo, passando a pandemia. Então, a gente está enxergando a prosperidade para o próximo ano batendo na porta. Então, se nós estamos indo para um ano, um processo, uma época melhor, é preciso que todo mundo também esteja preparado para encontrar esse momento, essa oportunidade, de também fazer parte desse processo de mudança. E quando você fala que o mercado vai se abrir mais, vai se expandir e as vagas vão aparecer, você não está falando da pessoa falar, então eu vou aguardar. Não, ela tem que dar esse pulo do gato aí. Ela tem que se preparar agora, para que no momento que apareçam as oportunidades, ela esteja pronta. A grande questão é que a gente fala assim, mas eu não acho trabalho, eu não tenho oportunidade. Peraí, isso se busca. A oportunidade passou por mim. Se eu estiver preparada, automaticamente ela é minha. Mas se ela passa por mim e eu não estiver preparada, isso não é uma questão de sorte, é uma questão de preparo. Dizem que tem uma alegoria... não vou lembrar os detalhes, mas de que a oportunidade seria uma pessoa careca, né? Não tem como se agarrar pelo cabelo. Então, quando ela passa, você tem que já tentar pegá-la na hora, né? Sim, sim. Luísa, a minha filha, ela é advogada criminalista. E quando ela estava fazendo o curso, fala, Luísa, o melhor advogado não é o que mais entende leis. Isso você já tem que entender. É o que melhor se relaciona. Se você souber se relacionar nesse meio, nesse mercado, naturalmente as coisas acontecem. Parece que ela me escutou. E ela tem tido muita... Passou na OAB, terminar o curso e por aí vai, e sempre buscou muito. Naturalmente, ela se posicionou já nesse mercado. Mas não é uma questão de sorte, é uma questão de procura, de busca, de envolvimento, de aprendizagem. É uma questão de querer. Voltando a falar lá atrás, é uma questão de querer. Quando eu quero muito, as coisas acontecem. Quando eu não quero, eu fico esperando as coisas acontecerem. Ok, muito bem. Você falou um pouquinho sobre a importância de lideranças. Daqui a pouquinho eu quero que você retoma um pouquinho esse assunto no nosso último bloco, que é daqui a pouquinho. Não saia daí. Autoescola Preferencial. Sua aprovação? Nosso! Ei, tá cansado da rotina de pandemia? Se olhou no espelho e se sentiu acima do peso?
A Forma Academia traz 2 super promoções para você. Isso que é vida, hein? Compre um ano e ganhe 6 meses. Uma promoção nunca vista antes. Comprando um ano de personal, você ganha 1 ano de Forma Academia e 1 ano de Forma Fit. Então corra e não perca essa promoção. Clique aqui em algum lugar e garanta já a sua vaga. Venha ver como é linda, a cidade tá crescendo. Em Riacho dos Machados tudo tá desenvolvendo. Nosso povo se merece ver a nossa Riacho feliz. Vários anos parada no tempo, mas agora é o povo quem diz. A saúde melhorou, educação melhorou, assistência social melhorou. Muita festa, tem esporte, tem também, e asfalto pra cidade toda tem. Temos obras pra todo canto, é por isso que eu canto. Em Riacho dos Machados a prefeitura tá trabalhando. Tem equipe de primeira que não tá de brincadeira pra fazer acontecer o que é de melhor pra cidade inteira. Posto P3M, sua satisfação é o nosso compromisso. O Posto P3M oferece atendimento 24 horas e você encontra combustível de qualidade Ipiranga, troca de óleo todos os dias. E agora estamos com o Pit Stop 3M, com todos os tipos de bebidas, carvão e gelo. O Posto P3M e Pit Stop 3M estão abertos 24 horas na Avenida Marechal Deodoro, 220, Centro. Fone 3821-7861, ao lado do Fórum. Só a Melhor de Verdade te oferece muito mais. Novos planos para você continuar no norte certo. Combo Plus para quem quer mais vantagens por apenas R$ 89,90. 100 megas mais Wi-Fi grátis. B-Trainers e Clube Certo. Assine agora mesmo e garanta o seu passaporte para o mundo digital. 0800 591 1109. Northline. Conecte-se ao novo mundo. Janaúba tem restaurante com qualidade, bom atendimento e o melhor churrasco da região. Estou falando do Restaurante União. Comidas com tempero caseiro, mantendo a tradição mineira com os melhores pratos. Self-service, rodízio, marmitas, marmitex e feijoada aos sábados. Entregamos o conforto da sua casa. É a família de Zenóbio atendendo a sua família. Restaurante União, Avenida Comércio 221, anexo ao Hotel União, Centro. Ligue 99255-3976 e faça o seu pedido. Ed Pisos, mais estilo para a sua casa. Qualidade e preço justo aqui. Para quem vai construir ou reformar, a Ed Pisos sempre tem o melhor a oferecer. Pisos e revestimentos, louças e porcelanatos, aqui na Ed Pisos temos tudo em metais para a sua construção. Estamos te aguardando. Ed Pisos, acabamentos e hidráulicos, mais estilo para a sua casa. Avenida Brasil 563, Centro de Janaúba. Estamos de volta com o programa Cidade Debate, hoje recebendo Gorete Valadares, ela que é administradora de empresas, especialista em gestão de negócios. Já falamos sobre muita coisa aqui das suas experiências, do mercado de trabalho, das características do mercado aqui regional, e você falou um pouquinho sobre a importância e até carência de boas lideranças hoje. Até onde vai, para você, Gorete, a importância do líder e do liderado, porque muitas vezes o líder coloca ali uma filosofia que até é boa, mas alguns não conseguem assimilar. O que você enxerga disso? Primeira coisa, é importante entender o seguinte,
não é quem eu estou dispensando, é quem eu estou contratando. Eu preciso prestar muita atenção em quem eu estou trazendo para trabalhar comigo. Porque assim, eu estou precisando de alguém, sem critério algum, vou lá, alguém ocupa a vaga, mas ele não tem perfil nenhum para a vaga. Isso é um problema. Porque você contratou alguém que não tem o perfil para a vaga, ele faz um estrago no cargo que você, né? E aí... você vai gastar dinheiro. Dinheiro e tempo, e é um desgaste e tudo mais. Então é importante mais que você tenha critérios de avaliação para poder contratar. É o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você fala de liderança e liderados, é importante entender isso. Eu vou brincar aqui, Sun Tzu, um chinês que escreveu A Arte da Guerra, eu sempre recomendo esse livro, dou para meus clientes e tudo mais. Eu falo o seguinte, não existe pelotão fraco. O que existe são líderes fracos. Se o líder é forte, o pelotão é forte. Se o líder é fraco, o pelotão é fraco. Então é preciso entender isso. O intermediário, que é o líder, se ele for forte, se ele tiver preparo, se ele for um cara que consegue influenciar, performar a equipe, as coisas funcionam. Não existe equipe ruim, existe gerente ruim. Se o gerente é bom, naturalmente a equipe é boa. Então é preciso que eu, para poder assumir um cargo de liderança, eu tenha perfil para isso. Não adianta simplesmente alguém é bonzinho, vou lá e ocupa o cargo de gerente. Isso não funciona. Eu preciso que... E nem todo mundo tem um perfil de gerenciamento. É preciso entender isso. E para poder gerenciar, a pessoa precisa entender que não é eu mando e você me obedece. Isso já foi, já no passado. Eu preciso hoje influenciar as pessoas, ensinar as pessoas para que elas me sigam. Para que no final das contas gere resultado para todo mundo. O chefe fica lá na tribo, né? Exatamente. Eu preciso, assim, trazer para perto de mim os bons, ensinar, performar, dividir, delegar, monitorar e cobrar o resultado. É assim que funciona. Não tem outro jeito. Eu cruzo os braços, espero e deixo as coisas acontecer. Não é assim. Eu tenho que ensinar e ainda acompanhar para receber os resultados. Então, se eu tenho gerente preparado, se eu tenho pessoas com capacidade de gerenciamento, que colocam... Eu sempre ensinei gerenciamento funcional. É quando todo mundo da empresa sabe quem é quem, qual é a função de cada um, e cada um exerce bem sua função. Mas o intermediário, que é a parte tática da empresa, a parte tática do negócio, é alguém que tem poder de comando, de delegar as funções, políticas, ordens. E essa pessoa ela tem que ter preparo para isso. O grande problema está aí. Muitos assumem esse cargo sem ter o preparo para isso. E essa questão, liderança, liderado, processo, gestão, nesses 20 anos, você deparou muito com esse desafio aí nas organizações, nas empresas? Muito, muito, muito. Mas como eu te disse anteriormente, quando você gosta do que faz, aquilo não tem um peso tão grande. Porque é preciso... Eu aprendi uma coisa interessante, quando você se depara com um problema, você tem que aprender a resolvê-lo. Então, quando eu me deparava com um problema, eu tinha que resolvê-lo. Não tinha como acovardar, eu tinha que sentar na mesa, colocar os problemas na mesa e achar a solução para aquilo. Então, quando você se depara com um problema, e problemas foram feitos para serem resolvidos, e você tem a capacidade, a habilidade, a grandeza de resolver o problema, as coisas acontecem. O grande problema é que as pessoas, elas deixam os problemas acumularem, quando elas vão se deparar, quando elas querem resolver, já não tem mais condição, já passou do prazo, e muita coisa se perdeu, desgastou em relação a isso. Azedou. Exatamente. Então, a grande questão é, eu tenho um problema, seja ele qual for, senta na mesa, acha a solução, e execute e faça as coisas acontecerem a partir das minhas decisões. Tem uma coisa importante que fala do gerente, do líder, do dono, poder de decisão. É a tomada de decisão. Quando a gente tem tomada de decisão, as coisas acontecem. Quando eu fico protelando, procrastinando, deixando as coisas acontecerem, naturalmente as coisas dão errado. E também não adianta tomar a decisão certa no momento errado, né? Quando a coisa azedou. É preciso análise, né? Precisa análise. E essa questão de análise é quando eu tenho a capacidade e a frieza de avaliar. Isso a gente chama de leitura de cenário. Eu olho todo, entendo todo para tomar as decisões acertadas. Muito bem. Quando eu fiz essa pergunta para você, coloquei essa questão, é porque a gente observa, por exemplo, às vezes o liderado, ele até reconhece que ele tem uma deficiência e procura sanar. Mas o líder, em determinados momentos, ele tem uma dificuldade de admitir que ele precisa crescer e expandir um pouquinho a visão dele. Eu vou lembrar, o Abraham Lincoln, ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Ele falou uma frase e eternizou. Você quer saber quem é o homem dele e o poder. O grande problema é esse. Tem gente que não tem preparo
ele assume o cargo de gestão, de liderança, e ele faz um estrago onde ele está. Porque ele imagina que ele é dono daquilo tudo, que ele manda, que ele tem o poder de mandar e desmandar. É um grande engano. É o contrário. Você tem que entender que você tem que deixar de lado suas vontades e necessidades, buscando o maior bem para o resto da equipe. Se eu deixo de lado minhas vontades e minhas necessidades, buscando o maior bem para a minha equipe, naturalmente vai ter resultado, porque eu influencio as pessoas a fazerem. Quando eu acho que eu sou o dono da situação, que eu mando e você tem que me obedecer, naturalmente as coisas não funcionam como deveria. Gente, esse bate-papo tá ótimo e disso a gente vai criando novas pautas, Sim. novos pontos. Infelizmente temos um tempo limitado e o diretor sempre avisa ali, quando falta 5, 3 minutos, vocês não veem, mas aqui nos bastidores a gente sabe. E é bom você parar, você deixar, eu fiquei até amanhã falando aqui. A Gorete, essa já é a praia dela, né? Falar, gerir pessoas para poder fazer isso, é interessante. Eu tenho uma verdadeira biblioteca, livraria na minha casa, mas assim, especialista em pessoas. Para poder trabalhar isso, você tem que gostar e se tornar especialista no assunto, sabe? Não dá para poder falar isso blefando ou do nada. É preciso que você busque conhecimento efetivo, que você tenha a capacidade de enxergar, de aprender. Eu já montei palestras minhas, conversando às vezes com um grupo urbano que mora aqui, que o cara nunca foi na escola, mas tem uma capacidade, um conhecimento de vida absurdo. E a sabedoria de vida dele, ele ia falando e ia transformando aquilo numa aula técnica minha. Mas essa grandeza de ouvir o outro, de aprender com o outro, você vai crescendo. Em razão, aprendi muito e melhorei muito durante toda a minha vida, foi estando de lugar em lugar, com pessoas diferentes, cultura diferente, e aí você vai aprendendo isso tudo, você vai vivendo isso tudo, e você vai transformando sua carreira, não em razão do que você leu, obviamente que isso é importante, mas assim, do que você viveu, do que você passa, do que você vive, o que dá certo, o que não dá certo, o que dá errado, o que pode ser melhorado. Então você vai construindo sua carreira, que nada substitui a vivência. Nada. Muito bem, a gente já está quase estourando, mas ainda dá tempo de você falar do futuro, dos projetos aí. Para o próximo ano, interessante falar isso. Não estou falando de política aqui não, porque acho que vai gerar até polêmica, porque a gente tem que respeitar as diferenças. Ideologias. Isso. Mas nós estamos indo para o próximo ano, e uma realidade, o presidente eleito, será, né, a mudança de governo, mas eu acredito muito que nós teremos os próximos 4 anos os mais prósperos dos últimos anos. Eu acho que a vontade, o interesse, a vontade de querer acertar vai valer muito a pena, e nós teremos aí 4 anos de prosperidade, que se a gente souber e a gente tiver preparo para isso, a gente vai acompanhar essa prosperidade e essas mudanças que estão acontecendo. Para o próximo ano eu tenho 2 questões muito importantes. A primeira, eu quero muito trabalhar com essa empresa de gestão de pessoas, no sentido assim, de cadastrar as pessoas, de melhorar a mão de obra delas e oferecer para as empresas pessoas mais preparadas. E na área política, nós vamos começar o próximo ano já com um projeto eu sou candidata agora, para as próximas eleições de 2024. Então nós vamos ter lá todo o aparato para oferecer para o candidato, para ele se preparar para concorrer às eleições de 2024. Então nós estamos lá prontos para isso. Tem meu telefone aí na tela, vocês podem procurar e, né, se informar sobre o assunto, porque nós vamos ter o maior prazer de poder recebê-los e poder atendê-los de certa forma. Então, muito bem, candidatos políticos e postulantes, né, você que gosta, tá aí mandado o recado, né, da Gorete. E agora, Gorete, já falamos tanto sobre gestão de pessoas aqui, tanto sobre liderança, liderados, a importância do relacionamento. Seu recado final, olhando diretamente para quem está ali pensando nesse momento, poxa vida, eu quero melhorar e eu quero entrar no mercado, eu quero me desenvolver cada vez mais. Fala para essa pessoa. Sim, é muito importante, desde o nosso primeiro momento aqui, falar que tudo é possível e tudo pode, desde que eu queira fazer as coisas acontecerem. Ele diz que existem 2 tipos de pessoas, aquelas que fazem as coisas acontecerem, aquelas que ficam perguntando, meu Deus, o que aconteceu? Então é preciso que a gente tenha essa vontade, essa coragem, entusiasmo, vontade, busque essas questões, porque assim, o mercado está aí, né? O mercado está aí, vai trazer para si as oportunidades, é quem buscar essas oportunidades, mas não esqueça, para que eu alcance as oportunidades, eu preciso ter preparo para isso. E para você ter preparo para isso, você tem que começar ontem. É uma coisa para ontem. Busque, aprenda, aperfeiçoe, pergunte, se informe, leia, melhore. Porque tenho certeza que quando as pessoas estão preparadas, elas acharem a oportunidade, a sorte dela está lançada.
Muito bem, eu bati esse papo super interessante e empolgante com Gorete Valadares, administradora, especialista em gestão de negócios. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Foi um prazer. E termina aqui mais um programa Cidade Debate. Eu tenho encontro marcado com você da próxima vez. Até lá.